Um site que vendia produtos eletrônicos pela metade do preço do mercado. Fazia propagandas em grandes emissoras de TV e grandes jornais. Ó, gente amiga, agora você pode ter os produtos importados mais desejados no mundo. Acesse 123importados.com. Conseguiu enganar mais de 50 mil pessoas, que juntas tomaram um prejuízo estimado em 50 milhões de reais. Como essa empresa conseguiu permanecer impune por tanto tempo? É polícia, mano. Polícia, abre. Senhora, mandado judicial, tá bom? Tá preso. Hoje você vai conhecer a história da 123 Importados, e esse que foi o maior golpe estelionatário de 2020. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. Pessoal, o vídeo de hoje está bem completo, riquíssimo de informações e detalhes. Então já se acomode aí, pegue uma pipoca, um suquinho de laranja e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Caso queira me enviar alguma sugestão de vídeo, pode me enviar diretamente lá no meu Instagram. Ah, vamos nessa! Realizar compras através da internet se tornou algo normal em nossos tempos. A praticidade de comprar algo e pagar tudo sem sair do conforto de sua casa é algo fascinante. Porém, com essa comodidade vem também alguns cuidados que você deve tomar para não se tornar vítima de algum golpe. Provavelmente você conhece alguém que já comprou algo da internet e não recebeu o produto. Isso se não for você mesmo essa pessoa. Não, Deus me livre. Atualmente existem diversas maneiras de nos prevenirmos contra esses estelionatários. Em sites como o Mercado Livre, por exemplo, você consegue ver o histórico do vendedor e a qualificação do mesmo, para saber se você está realizando alguma compra segura. Além do que, hoje existem sites especializados como uma espécie de blacklist de outros sites duvidosos que você deve passar longe. Além do que, também temos o Reclame Aqui, talvez seja o maior site de reclamação do Brasil e talvez até do mundo. Mas como a gente vai se prevenir quando a empresa em questão ela entrega os produtos para os clientes e faz inclusive propagandas em grandes emissoras de TV aberta? Porém, quando chega a sua vez de comprar, você descobre que foi enganado. Fique ligado, isso é golpe. Esse é o caso da 123 Importados, que enganou milhares de pessoas com esse novo velho método de golpe. E nós vamos explicar tudinho no vídeo de hoje. Bom, para a gente começar, vamos entender quem é a 123 Importados. 123 Importados. A 123 Importados era um site e-commerce, uma loja virtual, que chamou muito a atenção por vender produtos bem baratos, pela metade do preço. Os eletrônicos vendidos nesse site tinham metade ou até 1/3 do valor de seus concorrentes, do preço padrão de mercado. Pensa só numa Smart TV LED top do mercado que você vai pagar aí mais de R$2.000 em qualquer loja, e você encontra nesse site por menos de R$1.000. É tentador, não é? Com certeza. Mas a minha mãe já me dizia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Bom, agora que você já conhece a 123 Importados, vamos entender como que funcionava esse golpe. O golpe. Para não dar logo na cara que a empresa era fajuta, eles precisavam ganhar credibilidade. E como eles iriam conseguir fazer isso? De duas maneiras bem simples. A primeira era entregando realmente os produtos pela metade do preço para uma parte dos consumidores, fazendo assim com que eles avaliassem a empresa, dizendo que estava tudo ok e que a empresa era confiável e que entregava os produtos. Inclusive, muitos faziam vídeos que eram divulgados no canal da 123 Importados aqui no YouTube. Vídeos esse agradecendo a compra e a entrega, muitas vezes até mesmo a pedido da empresa. Então, eu comprei uma televisão de 50 polegadas da 123 Importados e o prazo de entrega era até final de abril e, pela minha surpresa, já chegou hoje, entendeu? Tem todos os componentes. É uma compra que foi praticamente com 50% a menos que no mercado normal. Então eu agradeço a 123 Importados. Obrigado, tá? Não tá me cheirando bem não, viu? Isso é coisa de espertinhos, de sério maninhos que não são do bem. Ou seja, nessa primeira parte, essa parte do ganho de credibilidade, a empresa, de certa maneira, tomava um prejuízo. Era uma espécie de investimento. Elas realmente compravam o produto pelo preço cheio e vendiam, entregavam para essa primeira parte de consumidores pela metade do preço. Esse prejuízo
seria recompensado mais tarde. Ixi, Maria. Bom, quando questionado sobre o porquê dos preços deles serem tão baixos, bem abaixo do que grandes varejistas, no começo eles diziam que compravam diretamente com o fabricante e em grandes quantidades. Ora, mas você acha que essas grandes empresas como Americanas, Magazine Luiza, Avan, Casas Bahia também não fariam o mesmo e venderiam bem mais barato? Como uma empresa que foi aberta recentemente conseguiria essa façanha? É o crime, é nóis. Pois bem, com essa primeira parte do golpe armada, os consumidores satisfeitos por terem recebido a sua mercadoria pela metade do preço, vinha então a segunda parte do golpe, que seria o ganho de credibilidade através de propagandas. As propagandas. Nós sabemos que as propagandas são a alma de qualquer negócio. É verdade. E o que você pensaria quando visse a 123 Importados sendo anunciada em grandes canais de televisão? Provavelmente acreditaria na idoneidade da empresa. Com certeza que seria uma empresa grande, de responsabilidade, afinal de contas estavam anunciando em grandes canais de comunicação, como por exemplo, anunciaram no Estadão, no IG, ou IG, na TV Foco, no site do Terra, nos intervalos do programa do Datena, na TV Bandeirantes. Eu volto já. Agora você pode comprar na 123 Importados. Nos intervalos do programa do Siqueira Júnior na Rede TV, além do que ele, que é tão queridinho aí pela galera da internet, Luiz Bach. Aproveite as ofertas da semana, gente, não perca tempo, acesse 123importados.com. Compre agora os produtos que você sempre sonhou com até 50% de desconto para quem acessar agora. A gente já sabia que era golpe. Fez um grande e um jabazão também para 123 Importados. Agora cabe aqui uma menção honrosa ao site Canaltech. Esse foi o único site, o único meio de comunicação que se recusou a fazer uma propaganda, uma publicidade para 123 Importados, porque desconfiou que tinha algo de estranho. Então eles foram conferir, encontraram algumas coisas suspeitas e fizeram até mesmo uma reportagem, uma matéria em seu site dizendo que a 123 Importados não era tão confiável assim. Ou seja, eles desconfiaram, não fizeram a publicidade, fizeram o dever de casa, que é pesquisar sobre a empresa, e ainda alertaram os espectadores. Coisa essa que nenhuma emissora grande fez. Então uma salva de palmas aqui para o Canaltech. Parabéns! Bom, só por essas propagandas em grandes mídias, você já deve imaginar a quantidade de dinheiro que essa empresa tem, não é verdade? Quanto você acha que custa anunciar numa TV Bandeirantes, por exemplo, no intervalo de um dos programas de maior audiência? Caro pra cacete, pra cacete, pra cacete. Ou no meio de talvez um programa de maior audiência da Record, com o âncora do programa anunciando. Quanto que deve custar um jabá desse? Os filmes comerciais só vão pro ar com pagamento antecipado. Só que essas campanhas custam, em cada emissora de televisão, mais de R$1 milhão. Da onde eles tiraram tanto dinheiro? Faça tirar do cu. Fica comigo até o final, que eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes, vamos para um anúncio aqui do YouTube, porque eu também preciso ganhar dinheiro. Um mestre do capitalismo. Solta o anúncio aí, YouTube. O golpe em andamento. Pois bem, armado todo esse esquema, estava pronto a arapuca. Estava pronto a isca perfeita para fazer você acreditar que o site era confiável. E agora sim eles poderiam dar o golpe perfeito. Vendo as inúmeras propagandas e vídeos das pessoas que receberam o produto, a empresa agora estava com a credibilidade em alta. E milhares de consumidores começaram a comprar diversos eletrônicos a preços inacreditáveis. E agora você deve estar me perguntando: Ô Marcelo, mas eles tinham algum estoque para guardar esses televisores, esses primeiros televisores eletrônicos que eles entregaram? Acho que não, hein? E a resposta é não. Quando essas primeiras vítimas compraram uma TV, por exemplo, e a 123 Importado tinha que enviar, sabe o que eles faziam? Eles encomendavam essa TV de uma loja grande.
das lojas americanas. Como assim? Não entendi. Eles compravam das lojas americanas e mandavam entregar no endereço do cliente. E eles nem se davam o trabalho de alterar a nota fiscal. Quando o cliente recebia, a nota fiscal chegava com o valor cheio da TV e no nome da 123 Importados, ao invés de chegar no nome do cliente. Só que como o cara já recebeu a TV mesmo e a gente não tem mania de ficar vendo nota fiscal, o cara olhava ali, beleza, tal, e deixava quieto, nem suspeitava, porque ele já tinha recebido a TV mesmo. E outra coisa que eles faziam era o seguinte: como o prazo de entrega estipulado por eles era muito tempo, chegava a ser até 90 dias úteis para você receber o seu produto, eles tinham aí em torno de mais ou menos uns 5 meses para cozinhar o consumidor que ia ser lesado. Ou seja, enquanto o golpe já estava rolando, as pessoas ali esperando receber seus televisores, e aí eles identificavam que alguma pessoa que comprou um produto com eles era algum influenciador, algum youtuber ou alguma autoridade, para não dar muito na cara, eles enviavam para essas pessoas mais influentes, para evitar dor de cabeça, porque uma pessoa que tem algum canal no YouTube grande, por exemplo, poderia gravar um vídeo reclamando e aí o esquema cairia por terra. Então para essas pessoas eles também enviavam. Agora já as pessoas comuns, que não tinham tanta voz assim, ficavam ali a ver navios. Bom, agora vamos falar sobre as vítimas. As vítimas. Depois que a primeira leva de pessoas compraram na 123 Importados e receberam o produto, chegou a hora de aplicar o golpe nessa segunda leva de clientes, que era muito, mas muito maior do que a primeira. Esses sim ficariam sem receber os produtos. Estima-se que mais ou menos 50 mil pessoas caíram nesse golpe e ficaram sem receber seus eletrônicos. E o prejuízo causado foi em torno de 50 milhões de reais, segundo o próprio dono do site Reclame Aqui. Inclusive o dono desse site do Reclame Aqui, ele fez um vídeo, esse site que, como eu disse, talvez seja o maior site de reclamação aqui do Brasil, ele fez um vídeo dizendo, o negócio foi tão sério, pra vocês terem ideia, que o dono do Reclame Aqui se manifestou, dizendo que essa empresa era golpista. Olá pessoal, meu nome é Maurício Vargas, sou presidente e fundador do Reclame Aqui. Eu vim aqui nesse vídeo para denunciar um golpe, 123importados.com. Gente, não caiam nisso. E se quiserem me processar, que me processem. O maluco é brabo. A casa começou a cair. Além dos preços baixos, que chamava muito a atenção do pessoal, outra coisa também chamava. A única forma de pagamento para você que tinha comprado uma televisão lá no site era por boleto bancário. E o boleto nada mais é do que um pagamento antecipado, um depósito na conta da empresa. Free Fire, Free Fire, Free Fire. Você não conseguia comprar por cartão de crédito e nem parcelar, o que facilitaria muito para você caso precisasse cancelar a compra. Consultando o CNPJ da empresa, era possível constatar que era uma empresa muito nova, tinha sido aberta em janeiro de 2020. Além do que o endereço do CNPJ da empresa não batia com o endereço divulgado pelo site 123 Importados. E os caras eram tão cara de pau, porque obviamente ninguém tem costume de entrar em um site e consultar o CNPJ de uma empresa para ver se aquele site, o CNPJ tá tudo certinho. Como ninguém faz isso, eles abriram o CNPJ como microempresa. Então vai entendendo, uma empresa desse porte que trabalha com muita mercadoria, com preços que nem os maiores gigantes do mercado conseguem, categorizados como microempresa. Estranho, né? Ei, como é estranho. A empresa estava no nome de Felipe Inocêncio da Silva, e vocês já vão entender o porquê. A princípio, para vocês terem ideia, essa empresa estava com um capital de R$1.000. R$1.000! R$1.000! Vocês acreditam? Mas ficou muito na cara, né? Como que com R$1.000 eles comprariam tantas TVs? Agora sim, a casa caiu. Depois de diversas denúncias, milhares de reclamações, enfim, a polícia consegue prender os responsáveis pelo site e a empresa caiu. No começo, eles ainda tentaram se defender, processando alguns youtubers e empresas
que falavam mal da 123 Importados. Inclusive eu tenho que abrir uma ressalva aqui, talvez o maior denunciante dessa empresa estelionatária, que do YouTube eu tenho certeza, cara, foi o youtuber Rogério Betim. Ele foi um dos primeiros a detectar os inúmeros indícios de falcatruas da empresa. E ele já estava dizendo muito antes de Record e de Celso Russomano que essa empresa ia aplicar um golpe. Então fica a minha indicação aqui para você ir lá no canal do Rogério Betim e ver o monte de vídeo que ele fez denunciando essa empresa. Vale muito a pena. Inclusive, ele foi até ameaçado de morte porque ele estava expondo essa empresa. O dono da empresa, como dito anteriormente, era um tal de Felipe Inocêncio. De Inocêncio não tem nada, né? Porém, esse cara aí, ele era apenas um laranja, usado pelos verdadeiros donos para aplicar esse golpe. Bom, no dia 16 de maio, o Celso Russomano, junto com o coordenador do Procon, foram atrás dos donos da 123 Importados, acusando e questionando, obviamente, como eles conseguiam televisões tão baratas. Inclusive tem uma parte que o Celso Russomano fica muito pistola. Quem conversa com o Celso Russomano é um dos sócios do Felipe Inocêncio, outro laranja aí. Então vamos entender. O Felipe Inocêncio, que era o laranja, tinha mais 2 sócios junto com ele. Porque o plano era o seguinte, era transformar a 123 Importados de uma empresa simples para uma SA, com capital aberto, para poder receber investimentos em ações. Bom, nessa parte a gente entra num papo mais profundo sobre um possível golpe ainda maior que eles iriam dar se a casa não tivesse caído. Caracas! Enfim, mas esse não é o foco. O foco desse vídeo é contar toda a trajetória da 123 Importados. Pois bem, os sócios desse tal de Felipe Inocêncio eram um senhor chamado de Narivaldo e outro chamado de Wanderson. Nesse momento em que o Celso Russomano está conversando com ele, ele também questiona sobre o capital da empresa ser apenas de R$1.000. Vocês têm um capital social, de R$1.000 e estão vendendo milhares de televisão, mil reais. Mentiroso! E como tinha ficado muito na cara que estava meio estranho isso daí, eles alteraram o capital da empresa de R$1.000 para R$500 mil. Ou seja, Felipe Inocêncio, de janeiro para junho, que foi quando as investigações começaram a andar, ele tinha subido seu capital de 1.000 para 500 mil. O miserável é um gênio! E cada hora era um papo diferente da empresa. Uma hora eles falavam que tinham estoque, na outra hora eles já não tinham mais estoque, compravam direto com as Americanas. Uma outra hora o Russomano vai até o estoque e o estoque está vazio, e a Americanas desmente, falando que não tem parceria com eles. A Lojas Americanas ainda se pronunciou dizendo que vendeu sim para eles mais de 1.000 televisores, que foram provavelmente da primeira leva que eles entregaram. Bom, aí também cabe um adendo, né, que como que a Americanas também não desconfiou, né? Você vê uma empresa comprando 1.000 televisores e cada televisor que ela comprava, ela mandava para um endereço diferente. Enfim, já tinha muitos indícios de falcatruas aí nessa empresa, que nos leva a crer que faltou um pouquinho de força de vontade aí por parte, talvez, das autoridades competentes. Isso é uma falta de respeito, não se usa isso para brincadeira. Pois bem, a empresa foi criada em janeiro de 2020, mas só foi cair em julho. Ou seja, a empresa conseguiu ficar em torno aí de 7 meses aplicando os seus golpes. E mais ou menos no final de maio, início de junho, quando as investigações começaram a ficar mais fortes, começaram a fazer muitas matérias na Record com o Celso Russomano, muitos dos consumidores que compraram TVs e não receberam, começaram a gravar vídeos falando que não estavam recebendo o produto. E já fazem 35 dias hoje e até agora não me entregaram, nem aceito o 0800. E deram um prazo de 45 dias e não recebi até hoje o produto. Comprei uma TV e até hoje não foi entregue. Todas as vezes que eu ligo o 0800, a atendente fala que a meu TV vai chegar e até hoje não chegou. Eu não quero TV nenhuma, eu só quero o meu dinheiro. Que tristeza. Agora falando sobre o dono barra laranja da empresa, o Felipe Inocêncio. Bom, pesquisando sobre a vida dele, foi descoberto que ele trabalhava como ajudante geral, ganhava em torno de um salário mínimo, inclusive pediu o auxílio emergencial do governo. É uma patifaria! E morava num lugar super simples. E de repente esse cara virou dono de uma das maiores empresas e-commerce do Brasil, conseguiam preços que nem mesmo Americanas, Magazine Luiza conseguiam. O dono de uma empresa com capital de R$500 mil pediu auxílio emergencial do governo de R$600. Quê?
Uma pessoa que tem dinheiro para montar uma empresa vai buscar auxílio emergencial? Não. Quem é esse? Olha lá, Felipe Inocêncio da Silva. Isso é um absurdo! No final de junho, mais ou menos, o Felipe Inocêncio, o Nerivaldo e esse tal de Wanderson, eles foram presos pela Polícia Federal, acusados pelo crime de estelionato e provavelmente também formação de quadrilha. Mas, como vocês sabem, não eram esses os verdadeiros donos da 123 Importados. Eles eram apenas laranjas. Mas e agora? Quem são os verdadeiros donos da 123 Importados? Eles foram presos? Os verdadeiros donos. Os verdadeiros donos da 123 Importados eram dois casais que já praticavam esse tipo de golpe já fazia um tempo. E diga-se de passagem, dois casais milionários que viviam uma vida de luxo nas costas dos inocentes consumidores. Bom, bem diferente lá do Felipe Inocêncio, né? Bom, eram esses dois casais aqui. Um se chamava José Henrique Casale e Maíra Massambani. Esses vivem no Brasil e foram presos pela Polícia Federal e viviam aqui uma vida de luxo, com fotos com carros importados. Quando eles foram presos, eles estavam numa mansão de luxo também, avaliado em mais ou menos 3,5 milhões de reais. E na garagem deles tinha um Jaguar de mais ou menos 500 mil reais. Bom, e para quem acha que eles conseguiram essa vida milionária de luxo só com esse golpe da 123 Importados, está muito enganado. Eles já eram uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe. Inclusive já eram investigados pela Polícia Federal há tempos. Antes da 123 Importados, eles tiveram outras empresas, como por exemplo uma empresa chamada OnMundi, há mais de 4 anos atrás, que praticava o mesmo estilo de golpe. E antes disso, eles também tiveram uma empresa chamada de Neon Eletro, em 2013, que inclusive teve propaganda no SBT com a Eliana fazendo o jabá. Saca só. Na Neon Eletro você encontra toda a linha de celulares, tablets, câmeras digitais, televisores, notebooks, perfumes e muito mais. A Neon Eletro preparou uma grande oferta para você. É golpe. Eles também tiveram uma outra empresa chamada de Investimento Bitcoin, e essa do Investimento Bitcoin tinha jabá do Datena, do Rodrigo Faro, do Luiz Bach, olha só ele de novo aqui, hein? Fez 2 jabá pra mesma quadrilha. Todas essas empresas com o mesmo estilinho de golpe, o mesmo. Prometiam coisas, vendiam, para as primeiras pessoas eles entregavam, depois que a empresa ficava manjada, eles simplesmente abandonavam a empresa, excluía site, sumia do mapa, e aí criavam outra empresa. E assim eles iam praticando golpes após golpes. Entendi agora. E a mais recente era uma loja de pneus chamada de HP Auto Center. Essa loja localizada em Jaú, em São Paulo. E olha só, essa HP Auto Center tinha jabá do Datena. Tá tendo de novo, velho. De novo, cara! E jabá da Cris Flores no SBT. Essa empresa também funcionava da mesma maneira. Eles vendiam pneus muito baratos e aí a galera comprava, recebia e depois na segunda leva, quando compravam muito mais pneus, eles sumiram. Sumiu! Essa loja também foi fechada e todos os bens confiscados pela Polícia Federal. Bom, então fica a dica aí para você não acreditar em tudo que você vê na TV. Não é só porque uma propaganda apareceu na TV que quer dizer que é confiável, né? Tá aí a 123 Importados que não me deixa mentir. Bom, os dois casais foram indiciados pelo Ministério Público e Polícia Federal por estelionato e lavagem de dinheiro. Ao total, foram presos pelo menos 9 pessoas que faziam parte dessa quadrilha, ficando assim somente o segundo casal que ainda continua foragido lá pelos Estados Unidos. Mas estão sendo caçados também, já a casa deles cai também. Então com os dias contados. Vai pra cadeia, otário! E assim se encerra todo esse ciclo da 123 Importados. Essa quadrilha que aplicou o maior golpe estelionatário de 2020. Bando de vagabundo! Bom, caso você tenha chegado até aqui no final do vídeo, comenta aí embaixo, #AcabouAPipoca. Deixa seu like aqui para impulsionar esse vídeo, para ir mais para frente, mais pessoas assistirem. E se inscreve aqui no canal, é claro, se você quiser. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.